Sou Emílio, do Jornal Estadão. Eu sou Sidónia, que trabalho no Canaré. Simão Zindivani, do Ponto e Resistência. Bom, eu não sou de nenhum veículo, eu sou do Núcleo de Tecnologia do FST, eu sou o Bruno Stern. Pedro Zambada, Diário de Ciência do Mundo e Folha Democrata. Sou Anderson Moraes, do Jornal Empoderado. Sou Pedro Borges, da Alma Preta. Rodolfo Luceno, do Tamé. E aí aqui na mesa a gente tem a Camila De Caso, que está representando a coordenação da campanha, junto com o Júlio Falcão e o Guilherme. O Guilherme quer falar um pouquinho? Claro. Deixa eu ligar aqui. Está funcionando? Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui nessa coletiva que a gente chamou com a imprensa progressista para falar dessa reta final. Falta pouco mais de uma semana para o primeiro turno da eleição aqui em São Paulo e a gente sabe o que está em jogo. Em primeiro lugar, logicamente, o futuro da cidade de São Paulo. Uma eleição que a gente se preparou para discutir a cidade, juntou um time muito diverso, qualificado, de programa de governo, estudou cada área da cidade, cada contrato da cidade, todos os pontos que podia melhorar, elaborou um programa com começo, meio e fim, com propostas bastante ousadas, né, a começar erradicação do analfabetismo em São Paulo com o Mutirão Paulo Freire, trabalhar para que todas as EMEIs e EMEFs, que é a parte que a prefeitura cuida da educação, tenha educação integral, integrando com esporte e cultura no contraturno, a proposta de zerar a fila da saúde com mais médicos especialistas e o poupa-tempo da saúde, que é um carro-chefe da nossa campanha, dada a gravidade do problema da saúde na cidade de São Paulo, o atendimento de uma demanda histórica do movimento de cultura e da cultura periférica, da gente destinar até o 4º ano de governo 3% do orçamento da cidade para a cultura, para o investimento em cultura, para o fomento à cultura. A proposta de fazer um programa inovador nas periferias da cidade, que é o Periferia Viva, com urbanização de favela, regularização fundiária, moradia e integrado com melhoria habitacional, que esse é um tema que a gente, desde que eu atuava no Movimento Sem Teto, sempre lidou muito, porque o déficit habitacional não é só a falta de moradia, as pessoas que vivem em situação de rua. O déficit habitacional também é as pessoas que têm a sua casa na favela, mas precária, porque foi por autoconstrução, e aqui nós estamos falando de milhões de pessoas na cidade de São Paulo, que a casa não tem reboco, que por isso o conforto térmico, ainda mais nesses períodos de temperatura extrema, é terrível, que por não ter reboco tem umidade, gera problema respiratório, bronquite, principalmente na criançada. Então, o nosso programa Periferia Viva envolve um pacote de melhoria habitacional, né? Inclusive por mutirão nas comunidades, a prefeitura dá condições de rebocar, pintar as casas, melhorar as casas das favelas. Nossa proposta em relação à população em situação de rua, discutida com o Padre Júlio, com todas as entidades que trabalham em população em situação de rua, nossa proposta para o centro, que passa por transformar imóvel abandonado em situação ilegal, sem função social e moradia popular também no centro da cidade. Ou seja, um conjunto de propostas que expressa a ousadia e um projeto de mudança para a cidade de São Paulo. Sem falar no enfrentamento a interesses em contratos escusos da prefeitura, como o que eu já afirmei, inclusive em debate entre os candidatos, da gente revogar a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo, que criou uma indústria da morte, da gente rever cada contrato das empresas de ônibus por toda a sacanagem que tem tido, além da infiltração do crime organizado, nessa gestão do Ricardo Nunes. Ou seja, a gente se preparou para apresentar um projeto para a cidade de São Paulo. Agora, todo mundo viu e acompanhou o que viraram os debates, o clima que virou essa eleição, particularmente com a postura e a entrada do Pablo Marçal, mas não só, né? Também com o Ricardo Nunes se bolsonarizando mais ao longo da campanha,
para disputar essa extrema-direita e o bolsonarismo com o próprio Pablo Marçal. O cara, semana passada já virou contra a vacina, antes já tinha dito que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, que errou na quarentena, né, que o Bruno Covas, quer dizer, traindo inclusive a memória do Bruno, que era nosso adversário político, quem eu enfrentei na última eleição, né, mas que ao menos não era negacionista e bolsonarista. Então, a eleição foi para um nível rebaixado de debate em que os ânimos acirrados e também a polarização política ganhou uma centralidade maior do que a gente poderia imaginar. Isso trouxe para a eleição de São Paulo um componente que já estava presente, mas que ganhou uma dimensão incrível, que é o componente do impacto nacional dessa eleição. A verdade é a seguinte, o que acontecer aqui em São Paulo não é que vai ajudar a definir 2026, vai ajudar a definir 2025. Porque se acontece a tragédia de qualquer uma dessas versões do bolsonarismo ganhar aqui, isso enfraquece o governo do presidente Lula. Isso vai fazer o centrão na Câmara dos Deputados, né, botar o sarrafo lá em cima, porque a eleição de São Paulo virou eleição nacional, sempre foi uma eleição muito nacionalizada, mas nesses termos ela se tornou uma prévia nacional, com um impacto nacional muito forte. Isso coloca na gente um grau de responsabilidade para o que vai acontecer daqui a uma semana muito grande. Entender o que está em jogo, atuar com muita força, com muita firmeza nessa reta final, defendendo as nossas ideias, ao mesmo tempo dialogando amplamente com a sociedade, porque vocês sabem, todo o aparato de fake news e de mentira, que já operou em eleições anteriores, não é novidade para a gente, só muda o conteúdo, o método é o mesmo. Na eleição passada diziam que o Lula ia fechar a igreja, fazer banheiro unissex, fazer kit gay. Agora é que a gente iria invadir casa, que a gente iria que usa droga, ou seja, muda o conteúdo, mas é o mesmo método. Isso impacta, queiramos ou não, isso impacta, isso gera receio, dúvida, medo numa parte da população, inclusive das periferias da cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de, com muita firmeza nas nossas propostas e na disputa política que está colocada nessa eleição, a gente também precisa ter o espírito aberto para dialogar com o conjunto do povo da cidade, para não deixar que o medo vença. Então, é assim que a gente está enxergando essa campanha e o que vai estar em jogo na reta final. Nós construímos uma aliança, né? O Rui está aqui como membro da coordenação da campanha, ex-presidente do PT, dirigente do PT, deputado federal. Nós construímos uma aliança que envolveu 8 partidos políticos. É a maior frente progressista da história das eleições de São Paulo. Nós conseguimos, nesse processo, também dar força e visibilidade para a candidatura e para as ideias que a nossa campanha representa. Agora, nessa reta final, vai ser um negócio embolado até o fim. E a gente vai precisar de todo mundo, de toda a militância, de todo o campo progressista unificado, para que a gente consiga chegar no segundo turno com força e com condições de ganhar a eleição. Pesquisa, sabe, pesquisa é uma referência, né? Longe de nós sermos os negacionistas de pesquisa, muito menos de urna. Agora, vocês veem que elas têm apontado caminhos bastante diferentes, a depender do instituto, a depender da pesquisa, né? Você pega o Datafolha, que saiu ontem, aponta a gente empatado com o Nunes, tecnicamente, e um certo crescimento do Marçal, né? E esse mesmo Datafolha diz que o Nunes ganharia do segundo turno da gente, que a gente ganharia do Marçal. Você pega o Atlas, que aliás foi o instituto que mais acertou nas últimas eleições,
Nós estamos 8 pontos na frente dos dois, com os dois empatados e a gente ganhando dos dois no segundo turno. Não é? Você tem um cenário que traz indefinições. Então, isso torna ainda mais necessário um nível de engajamento nessa reta final que seja decisivo, independente de quem a gente for enfrentar no segundo turno. Mas garantir a nossa vaga e bem. Não é? Chegando bem no segundo turno, porque ali vão ser 3 semanas. E digo a vocês, pelo nível que a gente tem visto, tanto do Pablo Marçal, sobretudo porque ele representa esse bolsonarismo mais violento, mas também do Ricardo Nunes, que tenta se vender como bonzinho, tenta se vender como civilizado, mas faz eco a todas as mentiras, as fake news, usa a máquina de maneira descarada e fez uma aliança de projeto com o bolsonarismo, que qualquer um que a gente enfrente no segundo turno será uma guerra. Será uma guerra de 3 semanas. E a coesão do campo progressista, a coesão da militância progressista, a atuação nessa reta final vai ser muito importante. Então, queria deixar esse apelo e essa colocação inicial. Não sei se Rui e Camila querem fazer um complemento, seja do programa, o Rui também, geral da campanha. Estou aqui para dar apoio moral. Apoio moral, com apoio moral do Rui Falcão e da Camila, eu encerro essa fala inicial para poder responder as perguntas de vocês. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado por terem atendido ao nosso convite, ao chamado de fazer essa coletiva. Vamos abrir para pergunta? BCM, André Silva. André pediu primeiro, depois do BCM. Professor do Vale. E o Mário Cararé. Posso? André, só se me permite, eu acho que vou pegar. O Galhardo, você me ajuda? Pega um pãozinho de queijo no negócio. Eu tô com uma fome do caramba, não comi nada hoje. Podia baixar o quilo. Podia passar. A gente também. Pegar um Aquela coisa, só esperou o primeiro falar para. Tá todo mundo olhando. O monte de bolo. Agora eu tava perguntando isso, né? Melhorou o clima da entrevista. Isso. A alegria voltou. Olha, Podemos? Bom, é provável, é impossível observar o segundo turno um patamar de aproximadamente 30% dos votos válidos. Se isso ocorrer, é muito mais do que você teve há 4 anos no primeiro turno, é mais do que o Haddad teve quando perdeu e quando ganhou, inclusive. É um patamar muito bom, apesar da angústia da disputa. E, no entanto, nos recortes da pesquisa, aquelas áreas em que a gente imaginava mais inserção, mais adesão à periferia, é onde parece que o Ricardo Nunes tem conseguido manter uma sobrevida que talvez seja o que o leve ao segundo turno. Eu queria uma avaliação sua. Faltou alguma coisa? Existe uma blindagem? Está difícil comunicar? Eu acho que a campanha nunca teve tanto debate sabatina, por exemplo. O Marçal desequilibra o foco da campanha, mas da nossa parte, faltou alguma coisa para a gente mergulhar mais na periferia, transmitir o recado? Muito bom, André. Vê só, saiu, acho que foi esses dias, não sei se foi Estadão, UOL, quem publicou o compilado das agendas dos candidatos na campanha. Nós fizemos mais agenda da periferia que 3 ou 4 candidatos somados. Zona Sul, Zona Leste e Noroeste. Tive praticamente nessa campanha todos os dias na periferia de São Paulo. Nós fizemos olho no olho, nós fizemos corpo a corpo, temos os nossos candidatos a vereadores também atuando com força lá. O que eu acho que até aqui foi um fator que dificultou a gente poder ter um crescimento maior do que a gente já teve na periferia. É importante dizer que desde o início da campanha até agora, a nossa campanha cresceu entre pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, que é uma parte importante do público periférico de São Paulo. Ali,
o que aconteceu foi que a gente está enfrentando uma máquina como poucas vezes vista. Vou te dizer por quê. São Paulo está com o maior orçamento da história da cidade. E isso fez com que no último ano, por um conjunto de obrinhas, muitas delas suspeitas, questionadas e não sei o quê, né? E nós já chegamos a dizer isso, né? Tivesse ali uma ligação do atual prefeito. Segundo, o cara fez, também por esse uso da máquina, a maior coligação de partidos de direita e centro-direita que nós já vimos, é o recorde de tempo de TV. Né? E a TV ainda impacta muito para o público periférico. Terceiro, porque a chapa de vereadores deles, exatamente por ter um número maior de partidos, é quase 3 vezes o número de candidatos que a nossa. Então, o que a gente enfrentou na periferia foi Davi contra Golias nesse período. Virando a página do 6 de outubro, vamos supor que a gente vá para o segundo turno com o Ricardo Nunes. Vamos supor que seja esse o cenário. Tempo de TV. Fica igual. Hoje ele tem 65 inserções por dia, nós temos 20. Vai igualar. Candidatos a vereadores, já vai ter acabado a eleição de vereador. Isso passa a ter um peso muito menor, porque essa eleição e a mobilização das equipes de vereadores terminam no primeiro turno. Então, eu acredito, e o debate, lógico, quando tiver os debates na televisão, é tete a tete, é 2. Né? É mais difícil fugir, como ele tentou fugir das questões que a gente colocou nos debates ao longo do primeiro turno. Então, eu acho que se cria uma situação muito mais favorável para a gente conseguir fazer em condições iguais, porque até agora faltou uma desproporção, uma disparidade de armas absoluta. Para a gente conseguir fazer em condições iguais a disputa do voto mais popular na cidade de São Paulo. Né? Então, isso eu acho que vai fazer uma diferença. Agora, eu queria registrar uma coisa, André. Isso as pesquisas têm mostrado, os trackings da nossa campanha também. A gente tem crescido no voto popular continuamente. E mais, olhe e compare com outras eleições. Na eleição de 2020, que eu fui para o segundo turno com o Bruno, no Datafolha eu apareci um dia antes da eleição, se eu não me engano, com 17. Na urna eu tive praticamente 21. Pega a eleição do Haddad em 2012, quando ganhou a eleição, a diferença entre pesquisa e urna deu mais de 5 pontos. O que eu estou querendo dizer com isso? O voto de esquerda é muitas vezes um voto de chegada. É na última semana que a coisa se fortalece. Sempre se disse até o PT é um partido de chegada. Tinha a ver com isso. Muita gente, sobretudo nas periferias, decide voto na última semana. Então, ali, a gente fazendo a força-tarefa que nós vamos fazer na próxima semana. Assim, amanhã nós temos carreata no Grajaú. Domingo nós temos carreata na Brasilândia. Semana que vem é praticamente todos os dias. Por que carreata? Porque a carreata você chega e mais gente. Se eu faço uma caminhada, você pode fazer 2 horas de caminhada. Você vai conseguir andar um trecho de um bairro. 2 horas de carreata, você anda 3, 4 bairros. Né? Então a carreata vai dar uma visibilidade maior. Então nós vamos investir muito em carreatas, eu e a Marta, nessa reta final. Vamos fazer a caminhada da vitória, da arrancada, com o presidente Lula. Lógico, depende sempre dos ajustes de agenda dele, que nós estamos falando da agenda do presidente da República. Né? Por exemplo, teria amanhã evento com ele no Grajaú, em São Mateus. Ele está voltando agora da ONU e vai ter que viajar na sequência para o México. Então,
E aí, lógico, uma parte da imprensa tem que explorar, dizer que é crise, que não sei o que. Olha a situação. Nós estamos falando do senhor de 78 anos de idade, presidente da República, que tem uma agenda internacional e que precisa ter o tempo dele. Mas a perspectiva é que a gente possa recebê-lo no dia 5, numa grande caminhada na Avenida Paulista, da arrancada, mas todos os dias da semana que vem a gente vai fazer carreata, e eu acredito muito que ainda no primeiro turno, mesmo com essa disparidade de armas, a gente tem esse voto de chegada que historicamente existe na periferia de São Paulo. A pesquisa que dizia também, para remeter à eleição passada, na véspera do segundo turno entre eu e o Bruno, dizia que meu eleitorado era sobretudo mais de 10 salários mínimos. Quando abriu a urna do segundo turno, eu ganhei em 7 ou 8 distritos, todos da periferia. Ganhei no Campo Limpo, no Grajaú, em Parelheiros, no Capão, na Mirim, Cidade Tiradentes, no Iguatemi, em São Mateus. Então, eu acredito que esse voto de chegada vai acontecer, e o povo que historicamente vota na esquerda porque reconhece nas nossas propostas, na nossa postura e na nossa história o compromisso com o trabalhador, vai estar conosco de novo. Pedro, e depois eu vou aparecer mais. Pedro. Já foi. Agora chegou dois. Boulos, o Tramontina deu uma entrevista para o DCM recentemente. Tá desligado, Pedro. Boulos, recentemente o Tramontina deu uma entrevista para o DCM, contando alguns bastidores do debate do Flow, e acho que uma coisa que não tinha saído na imprensa ainda. Aconteceu o episódio da cadeirada do Datena, aconteceu esse episódio agora de soco entre assessores, do assessor do Marçal, na verdade, do Nunes, e a gente está vendo uma escalada. E a informação que o Tramontina traz para a gente é que tinha um PM da rota do Datena armado no Flow News. Eu queria perguntar duas coisas: se você soube disso quando você estava lá, e se você não teve uma escalada desses ânimos acirrados no debate. Obrigado, Pedro. Eu não soube desse fato, dessa informação. Agora, é lógico que a gente olhar o que aconteceu nos debates anteriores, acho que foi inédito isso. Eu não conheço, alguns de vocês têm mais experiência. Eu lembrei do pai do Collor que matou um cara por engano, mas foi antes da ditadura isso. Então, assim, eu não conheço um caso de uma campanha eleitoral em que nos debates tenha tido, vamos dizer assim, ali a passagem ao ato, a agressão física. Uma coisa é agressão verbal, bate-boca, isso sempre existiu em campanhas eleitorais. Agora, que tenha passado para agressão física, eu desconheço. Então, lógico que essa é uma preocupação. É uma preocupação da nossa campanha e também da preparação para o próprio debate. Amanhã tem debate na Record. Eu já estou muito assim, escolado em lidar com a baixaria dessa turma, depois de quase ter perdido a linha num dos primeiros debates, o nível de provocação, de ataque, de assinte, de agressão, descolado no sentido de manter a tranquilidade, manter o pulso, e quem quer ir para a lama, que vá para a lama sozinho. Né? Não contem comigo para rolar na lama junto. É assim que tem sido, inclusive, a nossa atitude em todos os debates anteriores, e vai continuar sendo nesses 3 finais. Nós temos Record amanhã, Folha segunda-feira e Globo na quinta-feira, já próximo da eleição. Agora, lógico, uma coisa que a gente procurou, até os próprios organizadores de debate, as emissoras, foi para garantir condições, regras do debate e também condições de segurança para poder desestimular quem trabalha com agressão. Agora, Pedro, tem uma coisa. Você pode criar a regra que for. Se a pessoa quer, vai ser muito difícil, mesmo que ela faça sozinha, como foi na passada, do Flow. Né? Mas vai ter. E apostam nisso. Aposta no algoritmo, na lacração, no clickbait. Essa. Pega o debate do Flow. Né?
nós ali discutimos programa, e o debate foi moldado de um jeito para não ter confronto direto, para discutir programa. O debate que eu tive mais oportunidade de falar das nossas propostas. Falamos de várias, desempenho legal, né? O Marçal percebeu que ele no debate tinha sido... Passou em branco, porque quando fala de discutir de proposta, o Marçal aí não é muito a praia dele, né? E aí, o que ele causou no fim do debate? Causou. Então, criou esse fato. Então, não tem como a gente criar uma vacina que evite 100%. Mas temos trabalhado com as emissoras e com os organizadores de debate para minimizar os riscos. Parecido, depois o Pedro. Vamos. Tá ligado? Não, Sidório. Alô? Oi. Não. Alô, alô? Tá? Tá aceso a luz aí? Tá certo, mas tá sem som. Então deu um problema no som. Passa pro Sidório isso aí, Diego, por favor. Boa tarde a todos e todas, sou Sidório do Barão Tararé. Lá no Centro de Vida Alternativa do Barão Tararé, a gente, na verdade, é um centro de organização de todos os sites, né? Hoje a gente falava de blog e tal, hoje nós somos todos, a gente faz esse campo, a gente tem lá, são todos parceiros nossos, DCM, 247, Rio Mundo, todo mundo participando. E a grande dificuldade que nós temos na empresa alternativa, porque jornalismo custa caro, fazer jornalismo com seriedade, mesmo que seja aqui em São Paulo, se eu mandar alguém para a periferia, enfim, tem um custo. A gente tem muitas dificuldades financeiras. Eu gostaria de saber se existe, ou se vocês chegaram a pensar, uma maneira, por exemplo, recentemente o Pedro, né, falou que 2/3 ele vai definir agora para a imprensa alternativa. Vai ter essa possibilidade de distribuir. Se existe algum projeto da parte de vocês, está no programa, não vi todo, se existe alguma possibilidade de estar ajudando a gente. A gente teve muita ajuda na época do Haddad, a gente teve parcerias, ajudou a patrocinar, enfim, ajudou a patrocinar eventos, e a gente sempre precisa de verba. Está na Constituição, e se existe alguma possibilidade de ter alguma coisa para a imprensa alternativa. Sidoli, nosso compromisso com a democratização da comunicação, não só em São Paulo, mas no Brasil, vem de longe, e o reconhecimento e o respeito em relação à imprensa do campo progressista, não é? Aliás, a maneira como a extrema-direita atua para fortalecer os seus meios de comunicação é assombrosa no Brasil. Mesmo que venham muitas vezes com um discurso supostamente republicano para atacar formas de democratização das comunicações em governos progressistas. Então, nosso governo aqui em São Paulo, logicamente, vai considerar isso, tanto com os jornais de bairro, com que eu me reuni, é importante. Jornal de um bairro, cara, se for ver, ou a rádio comunitária do bairro, é o único espaço que vai pegar um problema que mexe com a vida de centenas de milhares de pessoas. Pensa, você conhece alguma cidade de 500 mil habitantes que não tem um jornal? Eu não conheço. Mas o Grajaú tem 500 mil habitantes e tem lá só os jornais de bairro. O que acontecer no dia a dia do Grajaú não vai aparecer no SPTV, não vai aparecer nos grandes meios que cobrem a cidade. E por isso é uma coisa democrática você fortalecer os jornais e as rádios comunitárias dos bairros, para poder fazer com que aqueles problemas cheguem nas pessoas que vivem os problemas e as notícias sobre eles, desde um ponto de vista até informativo. Um acidente na Belmira Marim. Pô, isso aí, o cara vai poder desviar o caminho se ele souber ou não. Então, esses meios de comunicação têm que chegar. E do meu ponto de vista, o mesmo vale para
imprensa progressista, né? Para que tenha também, possa chegar mais longe, chegue em mais gente, né? Isso é importante, da mesma forma que contou com apoio nos governos do presidente Lula, nas gestões do campo progressista aqui em São Paulo, contará com o nosso. Boa tarde, Boulos. Boa tarde a todas e todos. Candidato, acho que como a gente está também num espaço progressista, né, como as mídias independentes, eu estou à vontade para fazer essa pergunta para o senhor a partir da leitura do seu plano de governo. O senhor tem 2 projetos, um deles o senhor fala sobre o desejo de dobrar a GCM. Um outro projeto, o senhor, e aí vai falar inclusive também de um policiamento por proximidade, vai falar inclusive das escolas, né? Ao mesmo tempo o senhor fala de um plano de enfrentamento da violência institucional contra jovens negros. Na participação da moção do seu plano de governo, candidato, o Alexandre Gasparini, que chefiou a rota, participou, foi um dos convidados para participar do seu plano de governo. Eu queria perguntar para o senhor como você pretende conciliar um aumento da GCM com o enfrentamento dessa violência contra a juventude negra. A gente sabe muitas vezes, pelo menos hoje, como está colocado, o aparato de Estado, às vezes ele é utilizado para a repressão desse grupo da população. Eu queria saber como é que o senhor tem olhado para que esse acrescimento não signifique o aumento da violência contra a juventude negra. Obrigado, Pedro, pela sua questão. Primeiro, acho que até você me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento, porque quando as coisas saem, muitas vezes acho que essa do Gasparini saiu no Metrópolis e tal, nesses portais, sai sempre pela metade ou de uma maneira distorcida. O Gasparini foi uma das pessoas de um grupo que a gente montou de segurança pública, coordenado pelo Benedito Mariano, que foi ouvidor das polícias, secretário de segurança na Marta e no Haddad, e que tinha pessoas do movimento negro, tinha pessoas de vários campos da segurança pública. Sabe como eu conheci o Gasparini? Conheci ele quando ele comandava o policiamento do centro de São Paulo, e eu estava no MTST. E a gente se encontrou muitas vezes em manifestações na Avenida Paulista. E foi um cara que sempre tratou com muito respeito as manifestações que a gente fazia, nunca botou polícia para agredir, para desrespeitar o direito à manifestação. Depois perdi o contato com ele. Quem me reapresentou ele agora e convidou foi o Benedito Mariano, porque o Gasparini já tinha trabalhado na campanha do Haddad há 2 anos para o governo do Estado como voluntário para debater segurança pública. Nesse almoço que eu tive com o Gasparini e o Benedito Mariano, o Gasparini me disse com todas as palavras: Boulos, eu quero ajudar no seu programa de governo porque eu acredito numa segurança pública cidadã com respeito aos direitos humanos. Esses foram os termos da entrada e da participação dele no grupo. Ele ficou poucos meses na rota, inclusive porque, quando chefiou a rota, ele trabalhou pela punição dos policiais da rota que estavam envolvidos na chacina de Carapicuíba e Osasco. Não sei se você lembra, já faz uns 10 anos. Então, até onde eu sei, obviamente não conheço toda a trajetória, mas a trajetória dele, o que eu pude ter contato direto quando ele comandava o centro, essa própria história de cobrar a punição, e pelo que o Benedito Mariano também passou, é uma pessoa que não partilha da visão de segurança de que o morador da periferia tem que ser tratado diferente dos jardins, como disse o vice do Ricardo Nunes. Quando a gente foi elaborar um projeto de segurança pública que envolveu o policiamento de proximidade, segurança escolar e dobrar o efetivo da GCM, isso partiu de uma preocupação com um aumento brutal da insegurança na cidade, sobretudo por roubo e furto de celulares. E que não é um problema, Pedro, só do centro, você sabe disso. Estava no Capão outro dia, uma senhora chegou para mim, falou: Boulos, eu sou diarista, estava indo trabalhar esses dias no ponto de ônibus, 5 e pouco da manhã, passou um cara de moto, roubou meu celular, eu estava pagando a 2ª parcela nas Casas Bahia. O que você tem para dizer para mim? Se a gente não tiver algo para dizer para essa senhora diarista do Capão Redondo, do que nós podemos fazer na parte de segurança, nós estamos lascados. Né?
Então, o projeto que a gente fez é para responder a uma sensação de insegurança geral na cidade, que em nenhum momento coaduna com uma ideia de abordagens racistas, de abordagens que discriminem a periferia do centro, pelo contrário. Tanto é que também está no nosso programa de governo a garantia de câmera corporal em todos os guardas civis metropolitanos, nos atuais e no que nós vamos contratar. Também está a gente ampliar a academia da Guarda Civil Metropolitana e na sua formação, modificando inclusive a formação e reforçando o respeito aos direitos humanos, inclusive com formação antirracista, né? Na abordagem da Guarda. O policiamento de proximidade, ele tem o papel de fazer com que, está muito ligado à ideia de policiamento comunitário, com que destacamentos da Guarda atuem ligados a territórios, né? Que as pessoas estabeleçam uma relação de confiança com aqueles guardas, o guarda do quarteirão, né? O guarda do bairro, né? Que durante o período de entrada e saída dos alunos da escola, eles vão estar lá na porta das escolas, não é dentro das escolas, mas é na porta, e durante o período de aula vão fazer este policiamento de proximidade no entorno das escolas. Como a escola é o equipamento público com maior capilaridade, você usar as escolas como referência, você consegue garantir uma sensação de segurança e esse policiamento de proximidade numa região muito ampla da cidade, particularmente nas periferias. Então, isso é a construção que nós fizemos, inclusive para diferenciar de maneira clara. Ontem eu dei entrevista no SPTV e disse isso com todas as letras, né? Nós não vamos aceitar um modelo de segurança racista. Quando me perguntaram, você sentaria com o DERIT para conversar? Eu falei, bom, primeiro quem tem que sentar com o secretário é secretário, mas eu sentaria com o governador. Agora, tem uma visão diferente da visão de segurança pública que o governo do estado tem. Porque, para mim, o morador da periferia tem que ser tratado com o mesmo respeito que o morador dos jardins. E nós vamos não só achar isso, nós vamos fazer isso. E tentando construir com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo um método de policiamento cidadão, de respeito aos direitos humanos, que, quem sabe, possa ser um exemplo para a esquerda sair da defensiva no debate de segurança pública. Se a gente mostrar na prática que dá para fazer de outro jeito, qual que é a resposta, lamentavelmente, por que a extrema-direita se apropriou do debate de segurança? Porque dão uma resposta fácil, que é o discurso deles, bandido bom é bandido morto, tal, arma para todo mundo. E para essa senhora que teve o celular roubado 5 horas da manhã no Capão Redondo, esse é o único discurso que chega. E se a gente não constrói um discurso que para em pé, eficiente, que resolva o problema dela e que ao mesmo tempo não seja racista, violento, olho por olho, dente por dente, a gente fica muito na defensiva, como ficamos nos últimos anos. Eu acho que a gente tem a oportunidade, com esse projeto de segurança aqui em São Paulo, de fazer diferente. E é nessa lógica que a gente tem construído. Obrigado. Obrigado, Pedro. Posso dar uma... Vai lá, Rui. Claro. Teve sobre segurança, teve pouca divulgação no ser coluna da Mônica Bergamo e um artigo ontem da Cida Bento. Teve um debate muito interessante de pessoas de vários partidos na PUC debatendo segurança pública para fazer propostas no segundo turno para os candidatos, quem gostaria de assumir aquelas propostas. Foi coordenado pelo Petreluzzi, que foi secretário de Segurança, tinha presença do Mari, Zé Carlos Dias, Cida Bento, Bruno Paes Manso, o Benedito Mariano, várias pessoas, 2 mesas, uma manhã inteira na PUC. Esse tema ganhou relevância. Ao lado da saúde, a principal preocupação da população de São Paulo. Então seria interessante vocês, se quiserem, ter acesso a um dos participantes ou falar com o próprio Petreluzzi para ver qual é o conjunto de propostas. Veio inclusive o Mário Sarrumpo, participou de uma das mesas representando o ministro. Então, só para complementar aqui. Anderson. O futuro prefeito. Guilherme, eu vou passar aqui, porque como o Jornal Empoderado está na ponta,
Então eu vou trazer o que acontece no nosso dia a dia em dois. Teríamos várias questões, algumas já foram contempladas, mas eu queria falar sobre um pensamento se existe essa possibilidade, e uma outra é uma pergunta sobre um caso que acontece na cidade. Existe a possibilidade, vocês pensaram em um centro de referência em alguns locais da cidade que possam acolher os trabalhadores de aplicativo de alguma forma, né? Seja, já teve acho que uma ideia dessa, acho que em Curitiba, se eu não me engano. E outra, nós recebemos muitas denúncias dos ambulantes e artistas de ruas que estão sofrendo demais com a atual gestão. Nunca foi fácil, mas dessa vez eles estão sofrendo. Teve até um caso de uma cantora, uma artista negra, que teve todo o seu material apreendido sem uma explicação convincente, e depois ela conseguiu, mas foi um constrangimento muito grande, foi após a nossa matéria. Eu queria pôr esses dois pontos aqui. Obrigado. Obrigado, Anderson, pelas questões. Primeiro ponto, cara, a gente botou uma proposta muito legal no programa de governo, que são os Centros de Apoio a Trabalhadores de Aplicativo. Qual é a ideia? Nós temos 32 regiões administrativas em São Paulo, que são as subprefeituras. Nós vamos fazer 32 centros de trabalhadores de aplicativo, que são para quê? O objetivo deles: ser espaço de descanso, espaço de alimentação, espaço para carregar celular, espaço para ter um apoio jurídico gratuito. Então, nesses centros, que hoje, cara, eu tive várias conversas com motoristas de Uber e motoqueiros. O principal problema é que todos eles falaram, cara, 12 horas em cima de uma moto, não tem lugar para parar para comer, depende da solidariedade de um comerciante se precisar ir ao banheiro, não tem lugar para carregar o celular, as pessoas ficam largadas, a própria sorte. Então, eu vou fazer esses 32 centros. Eu disse isso, não me lembro onde foi numa entrevista com Roda, não me lembro onde foi. Desses centros, aí falaram, poxa, mas isso não é um tema da cidade, isso é um tema das empresas que deveriam fazer. Eu falei, não, isso é um tema da cidade. Você ter 500 mil trabalhadores informais que não tem lugar para fazer xixi, que não tem lugar para descansar, isso é um problema da cidade em todos os níveis. Primeiro porque nós estamos falando de trabalhadores e cidadãos paulistanos. Segundo, porque isso aumenta acidente de trânsito. Se o cara não tem um lugar para dar uma descansada, tá ali 12 horas direto, e com boa parte dos acidentes com moto são acidentes mais sérios, mais graves e tal, né, isso se torna um problema público para o SUS e tudo mais. Agora, tem uma responsabilidade das empresas, que nós vamos chamá-las também. Elas não podem se isentar em relação a isso. Então, nós vamos fazer esse centro sim ou sim. Agora, nós vamos chamá-las em janeiro do ano que vem na prefeitura, iFood, Uber, Rappi, Uber Eats, 99, todas elas falam, ó, nós queremos que vocês entrem nisso aqui, ajudando a custear. Tem várias formas possíveis. A prefeitura pode construir, viabilizar e eles bancarem o custeio, a operação, sob fiscalização da prefeitura. Existem várias formas, mas isso vamos ganhar primeiro, depois a gente vai tirar do papel. A outra parte dos ambulantes, Anderson, eu disse aqui no começo que eu estava agora no Brás. Fui abordado por dezenas de ambulantes. E, cara, olha que coisa. Se cria uma ideia de que o comerciante e o ambulante são inimigos mortais. Não é verdade. Olha, eu fui recebido lá pelo presidente da Alobras, Associação dos Lojistas do Brás, a principal representação dos comerciantes do Brás, junto com a representante da Associação dos Ambulantes. Os dois me entregaram juntos uma bandeira do Brás, do bairro hoje na agenda. E os dois, eu ouvi do cara da Alobras, dizendo, Boulos, não dá para a polícia tirar a turma aqui todo dia na pancada e não sei o quê. Porque isso também atrapalha o movimento do lojista, se tem confusão toda hora. Do jeito que tá, não dá para ficar. Do jeito que tá ruim para todo mundo. Tá ruim para o lojista, porque a concorrência é desleal. Tá ruim para o pedestre, porque como não tem organização, ele não consegue andar na calçada. Tá ruim para o ambulante, porque ele tem duas opções.
ou pagar propina para o fiscal da prefeitura do Ricardo Nunes para não ter o rapa, ou então ter que correr para não perder a mercadoria e poder levar o pão para casa. Isso é o que eu vi em todas as regiões da cidade. O que eu vou fazer, Anderson? Eu me comprometi com eles. Hoje me comprometi na entrevista que dei também para os órgãos de imprensa que estavam lá. Vou fazer o seguinte: criar em janeiro do ano que vem uma comissão paritária que eu vou botar na mesa representantes de associação comercial, representantes dos ambulantes das principais regiões. Braz, Santa Ifigênia, Largo 13, de todas as regiões onde você tem um comércio informal 25 forte. E a gente construir soluções, que é uma regularização, organização. O ambulante, ele topa pagar uma taxa, se isso garantir para ele o trabalho com dignidade, não for uma taxa escorchante, ele topa pagar uma taxa para estar regularizado, para estar num lugar que deixe uma parte expressiva da calçada livre para os pedestres, né? E consiga desenvolver o trabalho de todo mundo. Então, esse vai ser o nosso caminho como prefeito de São Paulo, Anderson. E termino, não posso deixar de dizer, olhando aí o seu cordão, em que fase que está o Corinthians agora, que é um negócio extraordinário. Gente, né, da água para o vinho. Não, o Yuri Alberto virou craque. Tá virando um negócio extraordinário. Nós ganhamos de 5-0 do Fortaleza, somando os dois. Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Né? É o 5-0. 2-0 lá, 3-0 aqui. Foram 2 jogos, porra. Gente, o que é isso? Se jogar e 5-0 dá 50, hein? Então, não se esqueça disso. Se jogar o que jogou contra o Fortaleza, sim, rebaixamento vai passar longe, está resolvido. Mas chance real de ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Sul-Americana. Terminar o ano com 2 títulos, depois de ter passado o que passou. Então, que fase que está o nosso Corinthians? 5-0 é 50. 5 mais 0. Quem fez os 50 foi o Rafael Veiga, né? Vocês viram? 5-0. Já quer dividir aqui. Olha, a gente vai fazer mais 2 perguntas no máximo, tá? Então, ótimo. A gente dá um jeito. Vamos lá. Fazer as perguntas e depois responder. Tá bom. E eu vou ser mais rápido, eu entendi o recado também aqui, que eu gosto de falar. Bom, eu queria fazer 2 perguntas para você. Você nos colocou bem a questão da nacionalização da campanha. Você, com pouco tempo de televisão, começou a mostrar as parcerias com o governo Lula, especialmente na saúde. Queria saber se no segundo turno você pretende explorar mais isso. E que parcerias você acha importante fazer ou que vocês vão anunciar? E a segunda questão que eu queria te colocar, que eu acho que você vai para o segundo turno, não só eu acho, como o Tarcísio acha, que não saiu nem para a impressão, é a questão da composição da Câmara Municipal. Não falando em nomes, mas se você vai conseguir ter a governabilidade. Porque isso é um ponto importante para a campanha de segundo turno, que a direita sempre bate nisso contra nós. Certo? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante a fazer. Obrigado. Não, já faz o Simão aí, depois já o Rodolfo. Então, Bom, Simão. Eu tive anteontem eu fiz a compilação assim, dos candidatos a vereador da coligação que reúne o PT, o PSOL, o PP, Rede, PMB. PDT, PMB, PCdoB, PCB, e é isso. Isso, PCdoB, claro. Mas eu senti falta de um partido que está fazendo falta mesmo, que é o do governador Geraldo Alckmin, né? Então, gostaria de saber como que estão as relações, né? Devem estar boas, claro, para se a gente não conseguiu fazer, a gente não, vocês, né? Não conseguiu fazer essa aliança com o PSB, como que são as tratativas para o segundo turno? Obrigado. Tudo bem, irmão. Este ano ocorreu
maior número de mortes no trânsito em São Paulo nos últimos anos. Pedestres, ciclistas, motociclistas. Propostas do seu governo sobre isso, é uma questão. E a outra ainda sobre as privatizações, você falou em rever os contratos com as empresas, e rever ou revogar o cemitério, isso é a respeito dos parques. Vai ter mais uma, não? É isso? Vamos lá. Revista Fórum, boa tarde a todos. Minha pergunta é bem específica, na verdade, gostaria de dividir em duas. Primeiro, o senhor, candidato, o senhor falou um pouco dessa última semana como campanha, na cabeça do senhor como grupo, a equipe, melhor dizendo. E eu gostaria de levar essa pergunta que eu tenho a fazer do lado pessoal, como a cabeça de Guilherme Boulos entra nessa última semana, de entender sobre rotinas e, enfim, que o senhor pudesse dar detalhes aí do que se passa na sua cabeça, que não é a do Marçal. Graças a Deus. Uma segunda pergunta, ela é mais focada no adversário que eu acabo de citar. Entre o fim da campanha, do horário eleitoral e da campanha em si, que é marcada sempre ali pelo debate da Rede Globo, existe aí um hiato, né, em que não se pode fazer campanha. Eu gostaria de saber se o senhor tem isso em mente, é um ponto de atenção, se a sua campanha já observou, já conta com essa possibilidade do fator Marçal, a imprevisibilidade do candidato e da força que ele tem nas redes sociais. São duas perguntas bem pontuais aí, diretas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vamos lá, gente, vou tentar ser sintético para responder as perguntas. Primeiro, Demir, nós vamos reforçar ainda mais as parcerias com o presidente Lula. Isso é muito importante. O Lula já gravou vídeo que nós botamos na televisão, assumindo o compromisso de nos ajudar com o poupa-tempo da saúde, trazendo os médicos especialistas com custeio federal, no modelo do convênio já existente com mais médicos. Presidente Lula já anunciou esse ano, junto conosco, 2 institutos federais, um em Cidade Tiradentes, outro no Jardim Ângela. Já anunciou recursos para obras do metrô aqui em São Paulo, via BNDES, sobretudo, tanto a expansão da linha 5 até o Jardim Ângela, como a expansão da linha verde do metrô. Presidente já disponibilizou recursos para o Hospital de Oncologia da Unifesp, ali perto do Hospital São Paulo. Eu até perguntei isso para o Ricardo Nunes num debate, porque só não saiu o hospital porque ele está travando a liberação do terreno. Sabe qual foi a resposta dos caras? A prefeitura precisa ter uma contrapartida. Gente, espera um pouquinho. Vem o governo federal e diz: eu vou construir na sua cidade, onde a fila do câncer é gigante, um hospital de 17 andares, em que o recurso é meu, em que o custeio dos médicos é meu, você só precisa dar um terreno que está sendo usado como estacionamento. E quer contrapartida? Tenha santa paciência, a contrapartida é para a cidade de São Paulo, o Hospital do Câncer Federal. Lógico que o tema ali não era contrapartida, era politicagem. Que ele não queria que o governo federal inaugurasse o Hospital do Câncer, porque na cabeça dele, isso favorece o Boulos, o Lula apoia o Boulos. Olha o nível. Enquanto as pessoas estão morrendo na fila do câncer, nível de mesquinharia, de desumanidade. Nós vamos reforçar esses temas da parceria com o governo federal. E sobre a questão dos vereadores, eu vou... tenho trabalhado nessa reta final ainda mais, vou insistir muito, aproveito aqui a nossa coletiva para fazer isso, para fazer um apelo para que todo mundo que for apertar 50 na urna no dia 6 de outubro
votem nos vereadores e vereadoras da nossa coligação. Nos vereadores e vereadoras do PT, do PSOL, da Rede, do PCdoB, do PV, do PDT, do PCB e do PMB. Então, que estejam conosco nessa, porque é isso que vai ajudar a gente a ter um campo. Difícil ter maioria na Câmara, nunca se teve, mas quanto mais perto a gente chega da maioria, mais fácil fica para você fazer composições sem ter que fazer concessões que são caras para o nosso campo. Por isso nós temos uma semana, ainda dá tempo para tentar eleger. A minha meta, vou dizer para vocês, é chegar, acho que o máximo foi 23 ou 24 vereadores que o Campo Progressista tem. Hoje nós temos 17. Eu quero chegar a esses 23, 24. A maioria é 28. Ou seja, você fica perto de uma composição de maioria. Segundo a questão do Simão. Simão, não foi possível no processo das convenções e tudo mais construir uma unidade com o PSB. É natural, é compreensível, eu tenho respeito pela candidatura da Tabata, disse isso ao longo de toda a campanha, sigo tendo. Vocês não me viram em nenhum momento fazendo qualquer tipo de ataque em relação à Tabata e à campanha dela. Muitas vezes ouvi coisas que não merecia ouvir, mas acho verdadeiramente que a Tabata qualifica o debate eleitoral. E quem tem visto os debates vê isso. Quem tem disposição de discutir proposta, de falar sobre a cidade? Ricardo Nunes tem? Ele quer, quanto mais fumaça para ele, melhor, porque o governo dele é uma porcaria. Marçal não se fale. Marina Helena tem. Quem de algum modo discute proposta naquele debate sou eu, a Tabata e o Datena. E o Datena. Se vocês olharem, podem concordar ou não com as propostas dele, mas o Datena, se você pergunta para ele, todas as perguntas que eu fiz para o Datena no debate, Datena, qual que é a sua proposta para a população de rua? Ele não vai te responder falando de ideologia de gênero, de comunismo, ele vai te responder falando de proposta para a população de rua. Você pode concordar ou não. Mas, ou seja, quem tem tido essa disposição de discutir são eles. Eu acho que qualifica o debate. Para mim seria desrespeitoso falar de segundo turno antes do primeiro turno. Porque pode parecer que você não está valorizando ou subestimando uma candidatura. Por isso eu não tenho feito isso, não farei, mas tenho esse respeito pela candidatura da Tabata. Rodolfo, a questão das mortes no trânsito que aumentaram na cidade de São Paulo, eu acho que o que nós estamos pensando nisso. Primeiro, é um programa efetivo de educação no trânsito, em parceria com as escolas municipais. Isso nós vamos fazer em relação ao trânsito, isso nós vamos fazer em relação ao meio ambiente, isso nós vamos fazer em relação ao combate ao racismo, implementando a Lei 10.639. O que é isso? É levar para a escola determinadas discussões, por exemplo, no meio ambiente. Isso eu ouvi de vários especialistas em educação ambiental. Qual é o meio mais eficiente de fazer educação ambiental para reciclagem doméstica? Para as pessoas na sua casa fazerem a separação do orgânico, do reciclável e do rejeito. Não é você sair com um panfletinho ou só botar uma propaganda na TV. É isso vir do filho. Se você faz reciclagem e compostagem em todas as escolas e a criançada aprende e ele vai levar isso para o pai e para a mãe e vai cobrar quando vê jogando tudo no mesmo saco. Educação no trânsito também. Né? Se você levar e colocar esse debate desde o princípio, já no sistema educacional, isso é muito importante. E lógico, fortalecer outros modais. Nós vamos fortalecer, por exemplo, o modal cicloviário com bicicletários em todos os terminais e estações de metrô da cidade de São Paulo. Sei que esse é um tema teu também e que atua na área. Nós vamos também fortalecer os corredores de ônibus na cidade de São Paulo. Pode parecer que isso não tem a ver com segurança no trânsito, mas tem. Você tem um trânsito mais organizado, o fortalecimento do transporte público incide. E uma política que eu já disse publicamente, que eu não tenho problema, se os nossos adversários acertaram em algo, da gente reconhecer. Eu acho que a política da faixa exclusiva de motocicletas, da faixa azul,
é uma política adequada e que tem que ser continuada, né? O que eu lamento é que os nossos adversários, nesse caso o Ricardo Nunes, tenham acertado tão pouco, né? E a cidade sofre com isso. Bom, eu estou vivendo um problema que eu vivo frequentemente, quando eu anoto, que é não entender minha letra. Privatização dos parques. É verdade, gente. É verdade. Você sabe que eu anoto em vários... quando tem coletiva, ou estou num debate, tem pergunta, eu anoto, em algum momento, eu peço até que vocês vejam. Não, a gente passa por Não, isso. não, eu vou chegar lá. Não, tá bom, já falaram que o tempo esgotou, então não vou pedir que vocês... O que eu queria que vocês vejam para vocês vão entender privatização de parque nisso aqui, mas tudo bem. Sobre a privatização dos parques. Cara, você só pode revogar uma concessão se os termos de concessão não são cumpridos. Você não pode revogar uma concessão contratualizada só por não concordar com ela e ter mudado a gestão. Porque eu poderia querer, mas o Tribunal de Justiça revoga 5 minutos depois. Por que eu me comprometi a revogar a concessão dos cemitérios? Porque os termos de concessão não estão sendo cumpridos pelas empresas e a população está sendo penalizada. Então, por que eu falei que eu vou botar pente fino nos contratos de ônibus? Porque o termo de concessão de garantir, inclusive o contrato de remuneração das empresas por viagens realizadas e não por passageiros, não está sendo cumprido. Porque eles criaram uma fase de transição que é absurda. Então, é aí que eu posso mexer. Sobre a questão, primeiro a do Marçal, depois digo como está a minha cabeça nesse momento final. Marcelo, eu acho que, sabe, a reta final, o que a gente viu, na verdade, gente, pega os últimos anos. Pega as últimas eleições desde a ascensão da extrema-direita no Brasil em 2018. Comparem pesquisa com urna. Façam isso. O que vocês vão ver via de regra? Quem cresce na reta final? A esquerda e a extrema-direita. O Bolsonaro teve mais voto na urna do que a pesquisa na eleição passada. Quem cresce na reta final é a esquerda e a direita. Né? Por isso, lógico que a gente tem uma preocupação do que é esse fenômeno violento de extrema-direita, mas eu estou muito tranquilo em relação a o que a gente fez até aqui e o que a gente precisa fazer nessa reta final de mobilização e de engajamento da militância. E por estar tranquilo, minha cabeça também está muito tranquila. Lógico que, um momento como esse, e o tamanho da responsabilidade que está no meu ombro, de representar não só a esquerda, não só o campo do presidente Lula, mas representar um campo democrático contra 2 bolsonaristas na cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo, que eu crio minhas filhas. É lógico que a sensação de responsabilidade pesa. O nível de violência pessoal, que o nível de acusações que eu recebi ao longo dessa campanha, mentirosas, que impactam na sua família. Lógico que isso tudo mexe com a gente. Só que eu tenho, primeiro, estou um time, uma equipe muito boa, não é porque estou na frente deles aqui, mas um time, uma equipe de coordenação de campanha muito parceira. Muita gente apostava, né, Rui? Porra, o Boulos candidato, o PT não vai ter candidato, essa campanha vai ser uma briga. Vocês viram alguma briga na nossa campanha entre PT, PSOL, os partidos? Nada. Está pacífica demais. Está até pacífica demais, às vezes a gente até estranha. Porque nós montamos um time com muita sintonia. Isso dá tranquilidade, cara. A pior coisa é o candidato não sentir confiança de que as coisas da campanha estão acontecendo. Aí você não fica focado no que você tem que fazer. Então, como eu sinto muita confiança nesse time que está construindo a campanha, estou muito tranquilo. Uma coisa que eu tenho feito antes de todos os debates, né, e que tem me ajudado pra caramba, eu pego
10 minutos antes do debate, às vezes na própria emissora, na salinha ali no camarim que reservam pra gente, e liga um samba e um pagode anos 90. E fico lá. Verdade, tô falando pra vocês, né? E fico lá, fico ouvindo com a turma, tal, não sei o quê, com quem tá lá comigo, relaxo, jogo o papel do debate pro outro lado, né? E fico... E aí, quando o Marçal tá falando groselha lá, eu fico pensando no Salgadinho cantando Inaraí, né? Quando o Ricardo Nunes está falando um monte de mentira lá, eu estou pensando no Xande de Pilares cantando Tá Escrito. E aí você chega mais tranquilo, você segura a onda, porque tem que manter sanidade mental num momento como esse. Aliás, eu brinquei com a turma esses dias. Nunca o meu mestrado em psiquiatria, a minha formação em psicologia clínica foram tão úteis, pragmaticamente para mim, como estão sendo nessa campanha. Porque a vida é dura. Mas, gente, agradecer a presença de vocês, a disposição de cobrir, agradecer a cobertura que vocês têm feito desse processo. Muitas vezes, digo a vocês, tem denúncias, coisas graves que estão acontecendo na Prefeitura de São Paulo e que, por razões, sabe lá quais, é muito difícil furar o bloqueio de grandes órgãos de imprensa. E quem tem colocado elas na rua, essas denúncias na rua, essas informações, aqui nós não estamos falando de coisas concretas, documentadas, jornalisticamente sustentadas, que param em pé e estão lá. Quem tem feito isso são vocês, né? É a imprensa progressista que em muitos momentos tem furado esse bloqueio e ajudado informações importantes a chegar ao povo de São Paulo. Então, quero dizer para vocês que contem sempre com portas abertas, com diálogo permanente e com o respeito desse candidato e, se Deus quiser, o próximo prefeito de São Paulo a partir de 1º de janeiro. Obrigado, gente. Boa tarde.